caminhar é um processo. Não somos só o que somos, mas a soma do que fomos, somos e seremos. Somos também o que deixamos de ser e o que fazemos para deixar o lugar que habitamos um lugar melhor para se viver. E o nosso ativista William Mendonça luta em todas as frentes que pode por crer, assim como nós, que a arte é sim um agente de transformação. Então, pega o papel e a caneta, porque esse papo é uma verdadeira aula de produção cultural, dentre outras coisas. Simbora? Eu falo muito, eu sou histriônico, eu falo alto, eu movimento, eu articulo, eu falo pra frente, eu falo pra trás. A gente fez um exercício fundamental mais naquela geração. Eu falo, não sei como é que é, Rose Gonçalves. Diga uma curiosidade aí que você acha que é bem característica do geminiano. A mais característica, fala pra... Mulher. Pode falar palavrão aqui no seu canal? Pode, né? Fala pra c... O geminiano fala pra sempre, o geminiano não precisa parar de falar. E assim, a gente é super gente boa. Todo mundo adora quando a gente chega, mas dá meia hora a pessoa fala, pô, dá um toque ali, joga uma água na mão dela, traz uma coisa pra comer pra ver se enche a boca. Um dia desse tu tava me chamando de xodó, viu? Xodó. Te chamei de xodó, acho que tem uns 20 anos já. Não sei. Que ano era aquele? Não Tu que tem que sei. saber, cara. Tu que tem memória. Mas não tenho memória de data, não. Eu tenho memória do Mas fato, memória mas do de quando data. aconteceu aquilo, não? Eu acho que foi 2002. 2? Eu fiquei até 2003 no Sesc. Caramba, tem muito tempo mesmo. Eu só trabalhei no Sesc de 2001 a 2003. Então foi 2002 mesmo. 2002. Depois, logo depois, acho que 2003, começo a sair. Em junho de 2003 eu já não estava mais no Sesc. Então nós temos aí 13 anos, 10 anos, 2013. Com mais 5, 18 anos. Nós estamos de maior. Nós somos... temos a idade da Bárbara de relação. Ei, baby, muito grata. Muito grata por ter topado. Eu já estou relaxado. Ai, que ótimo. Eu posso mudar aqui de posição? Pode. Assim? A gente tá em casa. Eu não fiz a... Como é? Posso, peraí. Eu não fiz a preparação, né, física pra estar no chão. Mas eu tô ótimo. Mas uns quantos anos de teatro? Eu comecei em 1997. Parei um pouco, né? Eu parei 6 anos, quase. 6 anos, 8 anos, mas 6 anos mesmo assim, valendo. E aí voltei, assim, então temos um bom tempo aí de teatro, assim. Sabe com quem foi que a gente conversou nessa temporada também? O que foi? Chuta, fez teatro contigo. 3 chances. Tu chuta a primeira no vazio. Não. Já tinha conversado. É, Georgina já foi. A gente conversou com a Georgina 2 vezes, inclusive. Maria Vitória, meu amor, meu xodó, Maria também. A gente conversou com ela, falando sobre Frei Tito. Maravilhosa. O teatro é um lugar que eu chego, assim, e eu esqueço, na verdade. É o único lugar que eu falo que a música me alimenta, o teatro me salva, né? Porque é o lugar que eu tenho eu desconecto com esse campo aqui e tenho realmente outro mergulho. Quando você tem colegas, parceiros de cena, como a Maria Vitória, como o Ricardo Guilherme, como o Leonardo Costa, que até na hora do intervalo é produtivo, porque você está aprendendo, você fica com tudo muito aguçado, é um outro, né, é um caminho que você não quer mais voltar. Então a gente começava a ensaiar às 18 horas, dava 10 horas, já acabou. E a Graça Freitas, né? Que a Graça é um patrimônio, né, material assim, nosso de sabedoria, de posicionamento político, de condução cênica, né? Sobretudo que a gente tem um objetivo muito maior do que estar só em cena, né? Que é a comunicação. A gente está comunicando. Eu acho muito sagrado, porque você para um tempo, né? O público doa o seu tempo para ele, doa o tempo dele para você e você doa o tempo para o público. E eu acho tão sagrado porque é único ali para mim. Então é o lugar que eu mais me encontro, assim, na verdade. E fazer Frei Tito em tempos Nossa, que vivemos sim, acá. É necessário, né? É necessário porque, por mais que a gente queira, assim, nós quiséssemos reproduzir a tortura, nunca ia ser, né? E aí a gente opta por um caminho, né, mais
enfim, com a metáfora, com outros tipos de signos e símbolos. Então eu acho que a gente consegue atingir mais o público. E eu acho uma delícia, porque é simples, é um espetáculo de ator mesmo. Claro, meio óbvio falar que teatro é de ator, mas a gente sabe o que a gente está falando, sem muitos virtuosismos, né? E coisas modernas. É muito cru, é muito próximo do público, é muito na lata, assim, é muito visceral. É uma frase que eu acho que na verdade nós, artistas, nós temos isso, que é melhor morrer do que perder a vida. Então, assim, é muito forte isso pra mim, isso me pegou muito. Eu falei, foi isso que eu pensei a vida toda. Foi para isso que eu briguei a vida toda, né? A gente paga o preço pela nossa liberdade, né? Cada centavo, mas a gente tem essa condução da nossa vida, né? A nossa assinatura. A gente perde, a gente ganha, a gente tem uma série de desafios aí que eu gosto muito de substituir as palavras, né? Eu falo que eu não falo mais de dificuldade, agora eu falo de desafio. Porque senão a gente não consegue ter força, porque a vida é difícil para todo mundo. Todo mundo tem conta para pagar, tem administrar relações, tem que olhar a vida de outra forma, né? É difícil, é um exercício árduo, mas a gente vai conseguir. Eu vou conseguir, nós vamos conseguir, mas é uma peleja. Quando foi que tu entendeu que, além de ator, tu tinha tino para produção e para gestão? Em todo um contexto, inclusive político e social, daquele período onde nós começamos. São vários fatores. Tem um que é o formato de ser artista, porque hoje eu acredito muito no artista empreendedor e foi o que se configurou e está se destacando até hoje, ou seja, dono da sua história, que entende um pouco disso. Eu não fui fazer produção só por uma questão de subsistência, mas sim por uma questão de existência, porque eu queria aprender a produzir o que eu acreditava. O que eu acreditava como forma de transformar o mundo, seja através do teatro, seja através da música, seja através da literatura e, sobretudo, através de um contexto que tivesse a inserção, né, a inclusão social. Assim, eu acredito muito nisso. E aí, claro, que a gente encontrou um país, naquela época, com o Ministério da Cultura extremamente estruturado, né, inclusive no governo de Gilberto Gil e no governo Lula, e que a gente tinha um outro tipo de condução profissional, né, de oportunidades, de negócios. Então, eu acho que eu sou fruto dessa geração. E a gente tinha uma perspectiva, inclusive, não só do recurso, mas quando se implanta, né, e se potencializa um ministério, e se tem uma campanha para a criação de secretarias, então a gente está falando de política pública. Eu não estou falando nada de partidário aqui, estou falando de política pública. Você tem um outro tipo de textura e de atmosfera na sociedade. Sim. Então a sociedade também começa a entender e começou a entender a cultura como negócio. E aí a gente começa a ter que dominar essa economia para poder fazer recursos e dizer que esse direito, o acesso aos bens culturais é um direito. E aí tem uma coisa também muito interessante, porque você falou de gestão, né? Eu falo muito isso, que tem uma geração aí que a captação de recursos, por exemplo, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco. Já existia, só que eu noto uma coisa, uma reflexão muito minha, é uma opinião muito particular. Eu sempre achava estranho, sabe? Você chegou com uma carta como se fosse um cardápio e você ser um atravessador, né? De captação. Poxa, essa palavra me machucava, captador de recursos. Não. O que aconteceu com o mercado? Isso é muito claro. O mercado começou a absorver e enaltecer quem tivesse algum tipo de função dentro daquele projeto. Então, todos os projetos que eu vou captar, né, eu tenho um envolvimento, né? Eu estou na direção de comunicação, ou eu estou na direção artística, ou eu sou o ator do projeto e quero que aquilo aconteça. Eu falo que boca e papel aguenta tudo, né? A atitude aqui não aguenta, assim, a gente tem que ver a atitude que vai acontecer. E aí eu substituí isso na minha vida, assim, essa palavra de captação de recursos por mobilizador de afeto. Porque eu digo, não, eu sou mobilizador de recursos, porque quando a gente vê, né, Beta, depois tem 60, 80 pessoas, a gente trabalhou junto agora, quando eu fui olhar a ficha, você fica, gente, uma ideia, é porque as pessoas confundem, né, as pessoas têm ideias e acham que tem projeto. Entre a ideia e o projeto tem um processo, aqui está o nosso trabalho, aqui está o nosso trabalho, e não só administrativo, inclusive, sobretudo, criativo. Dialogar com outros lugares e perspectivas e outros projetos e outros produtores e outros gestores para ir fomentando o teu próprio trabalho. Estou enganada? Total. Eu falo que só o conhecimento liberta. Só o conhecimento gera o poder crítico e o poder criativo. Não tem outro caminho.
Hoje a gente tem faculdade de teatro em mais estados, como nós temos hoje, na sua grande maioria, a disciplina de produção e de gestão. Total, né? Então eu acho que a educação possibilitando a melhoria também desse setor. É isso que eu tô falando, quando você institucionaliza uma profissão, você fortalece ela Sim. no mercado. Primeiro que você passa a existir. Gente, o que era produtor? Era quebra-galho. Né? Ninguém sabe o que era produtor, você era quebra-galho. Em relação à questão institucional, é muito importante. Sim. E eu acho que a gente teve, eu acho que o Ceará teve uma mudança total com a abertura, né? Com a implantação desses cursos, assim. Até porque assim, nós somos, eu pelo menos sou fruto desse encontro, né? Uma escola que disse assim, ó, que você quer isso para você, tem que fazer isso aqui. Muito estudo, né? Muita dedicação. Essa profissão, ela não é eu não estou falando só de ser ator, tá? Eu estou falando de trabalhar na cultura, trabalhar com arte. Estou felicíssimo de estar aqui, viu? Adoro, sou fã. Já sou fã, xodó já há 20 anos quase. Mas eu estou feliz de estar aqui. São 18 anos, porque a gente acabou de chegar na realidade. E aí dá uma maturidade. Eu, Georgina Castro e Cadu Lopes, chegamos nesse momento há 3 anos atrás. E Beta e eu esse ano. Tá, a gente podia fazer uma festa. Nós já fomos muito bons de festas. Fomos, eu e você. Fomos. Não somos mais. Nós tivemos muitas boas festas. Mas na realidade nós somos sim, só que antes nós fazíamos festas privês. Você lembra de um aniversário que a gente fez? Não era privê para 100 pessoas? Era, porque eu lembro que a gente fez um pra sair, foi eu. Foi. Que depois começaram a ligar perguntando quanto eram os convites, e era convite de aniversário. Era convite de aniversário. Não, nós fizemos boas festas. Mas nós fazemos festas, nós fazemos ecléticos, nós fazemos noites brasileiras. Não, então. Por isso que, inteligente. Por isso que você achou que era agora. Então, para 100 pessoas naquele caso era realmente privado. É verdade. Privê. Agora não tanto, né? 1000 pessoas, 2000. E quando eu falo nós fazemos, eu tô falando dele, gente. Não, ela faz também, ela faz tudo. Mas é verdade, mas nós fazemos boas festas. Não, político. Político. Não tô falando do público ainda não, eu tô falando do político. Estamos, né? Na hora que a gente faz projeto, né, para a comunidade e se preocupa com a sustentabilidade, com a mobilidade, com a acessibilidade, né, com a inclusão social, estamos todos. Eu acredito nisso, acho que os projetos servem para isso. Eu falo muito assim, sem querer desmerecer, eu acho assim, o programador, ele não é só... Primeiro que não está no campo do desejo, né, de programar o que eu gosto, o que eu não gosto, não é isso. Segundo que o mundo não precisa de mim, se não for para ter um tipo de contribuição. Então eu procuro, da minha forma, com os meus projetos, contribuir para um mundo melhor. Possibilitando com pessoas que não têm acesso a espetáculos de conteúdo e qualidade possam assistir outros territórios, né? Ampliar o raio de ação. Por que tudo acontece na cidade naquele quadrado, naquele diâmetro, né? Vamos ampliar, vamos ocupar outros espaços. Eu adoro isso. Então, eu acho que isso é uma função política, sim. Se esse é o teu discurso, que é o discurso humano, político enquanto gestor e produtor, é verdade. Se ele ganha fôlego também no setor público, onde a gente sabe que tem outras entraves. Outras prioridades, né? Não, e entraves mesmo. Eu preciso dessa burocracia aqui, eu preciso dessa autorização aqui. Não é só eu vou realizar isso aqui, como você faz enquanto empresário. Não é. Enquanto empresário, você diz, eu vou fazer isso aqui, você bota o seu na roda e você não jeito. É verdade. Quando você está no sistema público, eu acho que o negócio, a banda claro, toca de outra forma. É de outra forma. Como é que tu consegue lidar com essas duas realidades que se soma a terceira, que é o do ser artista? Porque aí você está jogando em 3 frentes. É verdade. Como é que tu faz esse jogo e como é que funciona essa tríade? Tem uma coisa em comum entre os 3, que é a questão do coletivo, né? Assim, ninguém faz gestão para si, ninguém faz teatro, dança ou música, tem uma troca. Tem que ter uma troca. E eu não estou falando de troca material, eu estou falando de imaterial. E isso é muito comum, assim. Mas são estágios, né? Status diferentes, texturas diferentes. Por quê? No setor público, você tem toda uma construção que não é de um projeto estético, mas de uma política pública de forma igualitária, humana, democrática, acessível. Você tem, como você faz parte de uma pasta, mas ela não está sozinha, ela é integrada,
Não estou falando que não é uma questão de uma secretaria específica, que é, mas o serviço para o cidadão, ele não adianta você brigar por cultura se você não tem educação e saúde. Então, você vai sempre estar, e eu acredito nisso, eu jamais acredito no gestor público que diz, estou fazendo a minha parte, já está começando errado. Porque a gente não faz parte nenhuma, a gente faz parte de um corpo, isso tudo, se não estiver funcionando, é uma engrenagem, é uma engenharia. Você tem que, sim, eu chego numa comunidade e as pessoas estão com outro tipo de dificuldade. Ou, às vezes, até uma falta de informação. Né? Tem uma cota de carência que não é material. Porque eu acredito que a cultura, ela está bombeando tudo. Porque até escovar os dentes é cultural. E a gente trabalhar numa prevenção, ela é trabalhar numa formação. A prevenção, ela é o acesso ao conhecimento. Quando você tem acesso ao conhecimento, você utiliza do serviço público de forma mais responsável, ele vai chegar para você com mais qualidade, você vai cuidar do patrimônio, que seja material ou imaterial. Material que é a sua rua, o seu meio ambiente, né? A sua água, vamos dizer assim, que são coisas ali materiais. De outra forma, você vai... E o imaterial é cuidar do outro. A gente não faz Secretaria de Cultura só pelo pertencimento de uma manifestação. A gente está ali numa primeira camada da importância da expressão do outro. E a expressão do outro vai chegar numa expressão artística. Mas as pessoas confundem muito isso. Então, assim, no poder público, você está muito mais propício a ter que atravessar outros caminhos que não só da parte artística para chegar ao serviço, ao atendimento à comunidade. No privado, você está ali cobrindo um papel, né? Mas você também está no papel de cidadão. Porque você doou, enquanto você no poder público, você está fazendo um papel de serviço, porque nós estamos para servir a comunidade, no setor privado, nós estamos ali contribuindo, porque se eu capto recursos lá não sei de onde e trago para o Estado para executar numa área, é porque eu estou trazendo um benefício, e cobro do Estado uma relação de parceria. E eu não acredito e nem acho interessante o Estado fazer tudo, não. O Estado que eu falo, o poder, né, a política de Estado, fazer tudo, porque eu acredito muito que o Estado ele serve para dar suporte e condicionamento e consultoria. Estou falando um pouco assim, parece, William, consultoria, não estou falando de coisa intelectual, não, eu estou falando de acompanhamento, sabe? Mas o Estado ele tem que preparar o homem, né? Assim, ele tem que dar a base, mas o homem também tem que fazer o esforço de ser um homem melhor. Eu não posso. Você tem uma coisa que você me ensinou, Beta. Você sempre foi uma pessoa, uma mulher, uma menina e uma mulher, né? / menina mulher, que sempre valorizou muito o lugar de Fortaleza. De Fortaleza, assim, a Fortaleza no sentido, não só que isso traduzia em imagem, porque você sempre fotografou e tal, mas porque você visitava os lugares, mas do cuidado com a cidade. E a gente não pode transferir responsabilidades. A gente tem que assumi-las e a gente tem que exercer o papel de cidadão. Assim. O dia de trabalho, ele fala, obrigado pelo seu esforço ter feito com que o meu esforço desse certo. Então é isso. O Estado é isso, a relação público-Estado. Né? É obrigado, porque se não tem como. É uma parceria. Só serve se for de forma cooperativa, coletiva e de parceria. Eu falo muito, eu não vim aqui para fazer social, né? Eu vim para fazer parceria. E para o artista, assim, respondendo no final da pergunta, é uma relação de provocação. Eu acho que o artista ele tem que provocar. Eu não estou falando de fazer espetáculo cabeça, panfletário, vamos... Não, é isso. Eu estou falando que o artista tem um papel fundamental na sociedade de provocar, de transformar, daquele olhar que o mundo, o dia a dia, o cotidiano, né? Por isso que fala, né? Extra cotidiano, é um olhar extra cotidiano mesmo, porque a gente precisa. E é isso que alimenta. É isso que alimenta todo mundo. É uma cadeia, uma rede, sim. Eu acho que eu respondi, né? Meu amor, super respondeu. Essa é a nossa primeira temporada. Aí você diz, mas Beca, eu já assisti outros, claro. Né? Tudo antes daqui eram fases. A gente entendeu isso como fase. A fase primeira lá no Rio, quando o Cadu desceu para a Cinelândia. E aí sempre era uma galera diferente. Cada gravação eu precisava encontrar alguém para filmar, e eu editava, e eu que tinha feito a vinheta, aquela coisa do meu capenga.
Na segunda fase a gente já melhorou, a gente já tinha uma estabilidade com o Romano, o Natan já estava entrando, ainda era eu que editava, mas aí os meninos já começavam a entender a gente quando a gente vinha para Fortaleza. E aí chegamos à quarta fase, depois fomos para São Paulo, encontramos o Natan e o Felipe Romano, que tinham sido os primeiros, aqui o Kiko passou, o Kiko Alves. Total, amo. E hoje nós temos o Crislane Brandão e o Henrique conosco já há 2 fases e meia. Maravilha. O Henrique há 2 fases e meia, o Cris há 2 fases. Então, hoje, por sermos uma equipe que já se entende, que já consegue entender a dinâmica do projeto, porque é um filho. Total. Eu costumo dizer que eu tenho 3 filhos. O Lugar Artivistas. Na verdade, 3 filhas. A Lugar Artivistas, que são a revista eletrônica e cultural, a Clarice Lispector e a Ana Luna. E como filhos, a gente tem que ir entendendo que eles vão mudando, que eles vão crescendo, que algumas coisas a gente tem que tirar, que outras coisas cabe ficar. E esse filho tem roupa que não veste mais, né? Tem roupa que não veste mais. Aí tem que mudar a roupa. Tem outras que a gente guarda porque de repente pode caber. É verdade. Né? E tem uns que são simbólicas e ficam na lembrança. Guarda pra virar quadro. É verdade. Ou pra brincar com uma boneca. É né? verdade. Pra vestir a boneca com aquela Muito roupa. bom, muito bom. Então, essa é a nossa primeira temporada. Pra gente foi um lugar de absoluta alegria poder selecionar as pessoas com as quais a gente ia conversar e chamar mais gente muito de perto. Muito legal. Você é dessas pessoas. Que bom. Nosso piloto dessa primeira temporada foi feito no Noites Brasileiras, que é um projeto idealizado e realizado por você e pela equipe. Todo mundo, inclusive por você. Faz parte. Mas acima de tudo, a gente queria convidar pessoas que a gente admirasse da cidade de Fortaleza. Então, nessa temporada, com exceção do Rafael Barbosa, que é do Rio de Janeiro, mas mora aqui há muitos anos. É verdade, ele é carioca, Ele é carioca. Todos os nossos convidados são locais. Ah, que legal. E foi uma das coisas que a gente quis. A gente também optou pelos espaços fechados, onde a gente traz a compilação dessas fases que a gente passou como ambientação e como um convite para que você também Eu amei. E esse lugar de chão é tão interessante, né? É tão terra, é tão... E tu é de casa, Eu sou de casa, né? E a gente tá saindo da casa. E nós vivemos tantas histórias aqui, né? Nesse lugar. E assim, essa coisa de estar à vontade, a coluna já não é a mesma dos 20 anos, magro, né? Mas a gente fica à vontade. Mas é no chão que a gente, né? Que a gente é amigo mesmo, né? É no chão que a gente come pizza, dorme. Vamos de uma pizza? Topado. Pronto, nós vamos de uma pizza assistir aqui nossa compilação, porque meu amigo não tem tempo e agora a gente vai assistir juntos. Foi massa. Foi massa? Foi maravilhoso. Eu queria era mais, tá tão bom. Vamos assistir comer pizza. Me manda um negócio. Me chama depois de novo. Henrique Cardoso tá ali fazendo as imagens. Obrigado. Babi arrasando, sendo nossa parceira e nossa inspiração. Fundamental, muito grata. Veio até aqui, que massa. Então presta atenção que esse programa se divide em 3 blocos. No próximo, o papo é com a maravilhosa Valéria Houston. Simbora. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só um ano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só um ano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim e depois pra você. E se meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora: eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Então para de me
meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa, eu não tenho pressa, pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. A minha alma é pura, pouco me importa se sou controversa. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim e depois pra você. E se meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora: eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Então para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e não tenho pressa, pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. A minha alma é pura, pouco me importa se sou controversa. Então para de meter o bedelho, para de meter o bedelho, para de meter o bedelho onde não te interessa. Então para de meter o bedelho, eu disse para de meter o bedelho, melhor parar. Para de meter o bedelho. Onde não te interessa. Não sei esse final.